Boa noite a todos. Eu gostaria também de agradecer toda a equipe da TV Itajubá, que apoiou e abraçou o meu projeto. Levamos 10 meses para finalizar as gravações. Agora, eu gostaria de convidar para seu pronunciamento o engenheiro Carlos Roberto Borges, natural da cidade de Estiba, Minas Gerais, mestre em Ciências em Engenharia Eletrônica, dono e idealizador da TV Itajubá. Hoje é um dia histórico para a TV Itajubá. Exibiremos nosso primeiro documentário, produzindo em conjunto com nossa amiga Fernanda Amaro, um resgate do nosso passado, adicionando mais um capítulo à nossa história. Nada mais justo que esse momento memorável seja, em sua essência, uma homenagem à nossa terra amada. E o sonho não acaba aqui, pois continuaremos o nosso caminho, veiculando a cultura, as artes, os valores familiares, educacionais, religiosos e tudo que há de bom em nossa região. Pois assim entendo que podemos contribuir para melhorar o mundo em todos os sentidos. Muito obrigado. E agora eu gostaria de convidar todos para assistirmos no documentário. Quando se fala em ferrovia em Itajubá, se fala em saudade. Os trens enfeitaram a nossa paisagem desde 1891, com o ramal da estrada de ferro do Sapucaí, até a retirada definitiva dos trilhos em 1986. Durante quase 100 anos, a história de Itajubá se fez entre os trilhos e dormentes. Eu lembro que tinha a rede ferroviária aqui, ligava de Itajubá a Cruzeiro. Aí depois foi mudando tudo, acabou. Tinha a rede que ia de Celso Moreira, depois tinha uma que Itajubá, Piranguinho, Santa Rita, Pouso Alegre e Sapucaí Mirim. Lá era o fim dela, que era. Aí já fazia divisa com o estado de São Paulo, né? Uhum. Aí de lá voltava. Entrei na rede dia 22 de outubro de 1960. Trabalhei 10 anos assim, como foguista. Aí houve um concurso em Belo Horizonte para maquinista. Aí a gente foi para Belo Horizonte fazer o curso para maquinista. Lá a gente fez o curso como fiscal, tudo. E fui aprovado. De pouco tempo saiu o boletim, meu nome, tudo certinho. E continuei viajando como maquinista. E naquele tempo eu desencarregava muito carro, tombava. Havia muito acidente no trabalho. Então tinha medo disso, né? De acontecer com a gente. Quando eu ia trabalhar lá na fábrica de arma, pegava o trem às 7 horas aqui na estação e trabalhava o dia todo lá na fábrica de arma. Quando à tarde o trem lá pegava a gente e trazia de volta à tarde, às 5 horas da tarde. O trem, lembro também da ferroviária.
era muito gostoso, que a gente ia lá, a gente queria ver os trens chegando. E passava também muito aqui na Barão do Rio Branco, que era o caminho dele mesmo, para poder ir para a ferroviária. E nós ia lá, nós ficava divertindo, quando passava o trem a gente ficava igual umas bobona, fazendo tchau, tudo, porque nós achava muito bonito, é uma coisa que hoje não tem. Ele passava aqui, saía da estação, fazia a volta ali no Barão do Rio Branco, passava aqui pertinho de nós e ia embora. Passava em Piranguinho. Agora o outro saía da estação e saía para Vila Isabel, chegava lá em Soledade de Minas. Aliás, o Brasil tinha uma das maiores redes ferroviárias do mundo, que foi descartada, né? Dizem que por influência dos americanos que queriam vender aqui caminhões, e foram pressionando o governo e foram colocando caminhões e tudo, e as redes ferroviárias foram desativadas. Hoje não tem mais dormente, não tem mais trilho, não tem mais nada para poder se aproveitar, né? É um investimento hoje que o Brasil certamente não tem condição de fazer, é voltar a ter uma rede, uma malha ferroviária tão importante como tinha no passado. Mas aqui em Itajubá tinha uma linha do trem que eles chamavam, né, que ligava em Bel até a estação ferroviária, e fazia também a viagem para Maria da Fé, a viagem para Lorena, passando pelo Alto da Serra, uma viagem até muito bonita. Mas tinha uma coisa que marcava muito o itajubense, que era o Natal. No Natal a Embel se enfeitava toda, né, era um ponto turístico até para visitação, e tinha um determinado horário do Natal, dia 25 de dezembro, que o Papai Noel subia no trem e vinha ao longo desse trajeto, né, com um saco de bala, jogando bala para as crianças que ficavam toda a extensão da rede, né, dessa linha. Eu me lembro muito que eu já chutei muita bala que o Papai Noel jogou de cima do trem. E era a famosa história do trem para Delfim Moreira, que era muita subida, e de repente o trem começava a deslizar, não conseguia subir a serra. Diz que jogavam areia no trilho para poder passar. Tem cada história, né? Caiu uma toma da água aí em Cristina e rodou um pontilhão lá no quilômetro 33. E foi um rapaz, um maquinista para trabalhar lá com a turma de ponte, e eles vieram para arrumar, para reconstruir a ponte. Então foi feito para início, para dar passagem, foi feito de dormente, madeira que tinha. Ficou uma gaiola, assim, uma distância de 25 metros. Aí o outro maquinista veio embora e eu fui para substituir ele. Chegou lá, no outro dia teve que passar em cima do pontilhão. E aquele pontilhão tudo engaiolado de madeira, e as trilhas por cima, e a locomotiva era diesel, porque eu trabalhei 10 anos também com ela. A diesel é uma locomotiva pesada, como todo mundo sabe que a GM8, ela pesa 74 toneladas. E passar em cima daquela madeira, né, daquela gaiola, aí até o foguista não quis passar, ficou com medo, teve outra pessoa passar comigo. Aí fui fazendo 5 km por hora. E o engenheiro, o Dr. José Maria, dentro, devagarzinho, passei, foi até do outro lado. Aí voltei fazendo 10, tornei fazendo 20, voltei fazendo 25. Aí encerrou o trabalho lá. Aí eles vieram para a irrigação para Cristina, lá foi uma festa lá, à noite, eles pousaram lá. E eu vim embora, à noite mesmo eu vim embora, que eles foram lá pro lado de Ribeirão Vermelho. Teve um dia que nós estávamos parados na esquina aqui, a rua Maria Carneira, veio o ônibus e veio o trem pegou o ônibus,
Isso foi um horror. A sorte que não matou ninguém, que o trem o homem estava sozinho, só o motorista dentro, não tinha ninguém. Sorte, não foi a sorte dele que não matou ninguém por isso, o motorista machucou muito pouco. Por essas duas coisas que eu estou falando, é que eu estou na ferrovia. 2 anos depois, minha tia, vamos na Aparecida, vamos. Só que aí foi na férias de janeiro, não foi na férias de junho. Um friagem danado. Essa é meio delicada, essa que eu vou falar. Só me desculpar eu falar na sua presença, mas é meio delicada. Aí, toda a vida eu gostei de um reloginho. Vivendo, quando chegou em Cachoeira, essa, me chama, Conceição do Rio Verde, entrou uma mulher baixinha assim, ó. Entrou uma mulher baixinha assim, eu vou sentar de novo. E ela estava grávida, sabe? Uma menina, mais ou menos uns 7 anos. Ela falou, ô menino, deixa eu sentar essa menina com você aí. Ela falou assim, eu quero ir na janela. Falei, então você vai na janela e fica de cá. Pus a menina aqui e eu fiquei de cá. Passou uns 10 minutos mais ou menos, a mulher entra no banheiro. A mulher que estava, a mãe dela. Banheiro do trem. Banheiro do trem. E uma pessoa batia, tem gente. Tornava a bater, tem gente. Eu esperei uns 10 minutos. Eu falei, ô dona, eu sou aquele menino que estou junto sentado com a sua filha aqui, só está precisando de uma mulher aí, pode falar que eu vou lá pegar a mulher e o chefe do trem. Então vai, meu filho. Chamou ele de meu filho. Passei a primeira que eu estava. 3 bancos depois de mim tinha uma mulher dando mamar para neném e tinha uma coberta drobada aqui. Fui lá, chamei o chefe, tem uma mulher lá que entrou no banheiro, eu estou achando que a mulher deu a luz lá dentro do banheiro do carro da rede. É preciso ir lá. Quando o chefe passou na mulher, falou assim, ô mulher, ô dona, presta a coberta para nós, vamos ali, que o menino está falando que tem mesmo, já bati lá, não tem. Aí ele bateu e falou, abra aí dona, tem uma mulher que quer atender a senhora aí. Aí ela abriu, levou a coberta, abriu a porta, eu olhei assim, ela tá com o nenenzinho aqui, ó. Esse jeitinho assim, ó. Balançou. Nasceu no banheiro do trem. Nasceu no banheiro do trem. Ô dona, como é que a senhora faz um negócio desse, dona? A gente não sabe. Olha, nós vamos arranjar um táxi, só vai pegar o táxi, só vai voltar para a maternidade, vai chamar seu marido e a rede vai pagar o táxi para a senhora. Atrasou o trem 1h30 nessa estação, nessa cidade. Aí colocou. Aí essa mulher, eu não sei se é viva, a criança se é homem, mulher, isso aí eu não sei. Mas essas 2 histórias que aconteceu comigo antes de eu entrar na rede. Por isso que eu gosto da ferrovia, tá vendo? História de vida. História. Essa é a minha história. Interessante. E hoje não tem mais estrada de ferro, demoliram a estrada de ferro, né? Foi o maior crime. Não deviam ter feito isso nunca. Em vez de construir outras, prolongando, destruíram, né? E quando eu estava lá na Cozipa, minério de ferro, para Cozipa, tinha que ir na Vitória, sair. E eu fiz um estudo ligando São Gonçalo do Sapucaí a Bragança Paulista. Eu podia vir de Belo Horizonte a Santos, pela estrada de ferro, Rede Mineira de Ação, pegava Sorocabana lá em Extrema, né, que paralela a Fernão Dias, Extrema, chegava em São Paulo. Hoje nem estrada mais lá tem, demoliram a estrada Sorocabana. O primeiro trem que tirou foi ali no Hotel Sion. Tinha um desvio ali. Até a hora que soltou foguete, na época do Dr. Resemburgo, um senhor ferroviário passou mal. E ele veio a falecer, sabe? Tirou o primeiro trem e soltou o foguete, por causa de ter acabado a linha.
educação de Itajubá começou a se destacar no ano de 1913, com a fundação do IMI, o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Seu idealizador foi o advogado Teodomiro Carneiro Santiago, grande visionário que viu na educação a oportunidade de desenvolvimento para o país e para sua terra. Com determinação e muita persistência, Teodomiro realizou o sonho que hoje chamamos Unifei. Que em 1907, o prefeito José de Manso Pereira Cabral criou a primeira usina hidrelétrica da Serra dos Toledos, de 150 cavalos. Isso 12 de janeiro de 1907. E com isso, então, começou Itajubá a prosperar. E isso talvez tenha inspirado o Dr. Teodomiro Carneiro Santiago que se criasse cursos de técnico para a utilização da eletricidade. Então, com isso, ele inspirando nisso e com o apoio do Dr. Venceslau Braz, ele começou a trabalhar e verificar o que poderia ser feito para dar esse curso. E criou um curso de eletricidade para técnicos no curso em 1911, em junho de 1911. E isso depois, ele querendo ampliar esse curso, ele viu que passando logo para nível superior, ele daria melhor salto e já de progresso para o país. Então o que ele faz? Ele, conversando com o Dr. Venceslau, colocaram no orçamento da República, na época chamava República dos Estados Unidos do Brasil, em 1912, colocou que deveria dar para as 3 primeiras escolas que tratasse de mecânica e de eletricidade nos moldes norte-americanos, que ele deveria, então, dar 20 contos de réis durante 5 anos. Então ele contava também, mas esse dinheiro só sairia depois da escola criada. O que ele, conversando com o Dr. Venceslau, falou: olha, o dinheiro da República nós não vamos conseguir agora. Então o que ele fez? Procurou o pai dele, que era o coronel o coronel Carneiro Júnior. O que fez o coronel Carneiro Júnior? Arranjou 600 contos de réis para ele, pôs em crédito, e Teodomiro então veio, comprou logo a primeira residência, que era do Dr. Luiz Renault, seu cunhado, e onde está aqui o prédio central da Unifei hoje, da Universidade Federal de Itajubá, aqui na rua Coronel Renault, número 7, próximo da Igreja Matriz. Ele então pegou o dinheiro, viajou para a Europa, já em maio de 1912, passou pela Suíça, Itália, França e acabou caindo na Bélgica. E viu então, foi ver a escola que ele tinha pensado, encontrou subsídios na escola de Charleroi, na Bélgica. E no conversar, ele conheceu então esse homem Bise, que deu todas as informações para ele em francês. Ele então trouxe os subsídios para Itajubá e criou então o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, que foi inaugurado em 23 de novembro de 1913 pelo Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, então presidente do Brasil, e o Dr. Venceslau Braz Pereira Gomes, seu vice-presidente. Ajudou ainda a Escola de Horticultura, que era outro sonho dele, e veio a falecer em 25 de outubro de 1936, com a idade de 53 anos. Itajubá ajudou várias escolas a surgirem no sul de Minas, como eu citei a Escola de Enfermagem Venceslau Braz, aqui em Itajubá, que também já está fazendo seus 50 anos por aí, até mais, o Instituto Nacional de Telecomunicações em Natal, em Santa Rita, e a Escola de Engenharia Civil da FEP,
que ajudamos também. E outras escolas, como ajudou também a criar filosofia, que foram professores da EFEI, da época, que deram nome para poder criar. E nesse desenrolar todo, ajudamos outras escolas por efeito de multiplicação, como a Escola de Administração de Santa Rita, que saiu do Inatel, lá em Santa Rita. Enfim, essas escolas todas tiveram um efeito de multiplicação em vários setores, em várias cidades. Então Itajubá, ela é conhecida como uma cidade universitária e que honrou seu nome. E que hoje, com 100 anos de existência, ela continua a produzir bons frutos para o país. Itajubá ganhou e estará começando agora, em 2014, um laboratório de alta tensão, que terá uma escola de engenharia junto. Esse laboratório são investimentos na ordem de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais é cerca de 6 ou 7 aeroportos. É 2 avenidas perimetrais em termos de custo. É mais do que a duplicação de Itajubá a Pouso Alegre de custo. É uma obra enorme que poucos estão sabendo. Quero lembrar o passado por um prazer, uma dor. Quero lembrar o passado por um prazer, uma dor. Itajubá é uma cidade de líderes. Durante esses anos, fomos inspirados por homens e mulheres que nos conduziram por essa estrada tortuosa, difícil e traiçoeira, que chamamos de nossa história. As quedas são comuns àqueles que ousam ir mais longe e mais alto, como nós. Mas cair não é o problema se tivermos uma mão forte na qual segurar. José Maria Silveira Campos foi de 62 a 66. Em 66, a eleição elevou o capitão Luiz Carlos Stigmaia, um dos melhores prefeitos de Itajubá, um dos melhores, não o melhor, olha bem, um dos melhores prefeitos, Luiz Carlos Stigmaia, que naquela época, no regime militar, mas ele conseguiu se eleger na prefeitura pela Arena. Em 1970, ele faleceu em acidente de carro. Eu era tesoureiro dele na época. E quem recebeu a notícia da morte dele era eu, que estava fechando caixa às 7 horas da noite, quase 7 horas da noite, às 19 horas. Eu recebi um telefonema de Barra do Piraí perguntando o nome do prefeito. E eu simplesmente falei, Luiz Carlos Stigmaia. E o motorista dele? Eu falei, Antônio Ribeiro. O que aconteceu? Ele, o soldado da Polícia Rodoviária só falou, você se prepara porque os dois faleceram. Itajubá era politicamente muito forte. O Itajubá antigo tinha a figura do Venceslau Braz na frente. Depois que Venceslau Braz apareceu, parece que pareceu uma derrota para Itajubá. Mas Venceslau Braz foi o elo, fechou, depois o Venceslau Braz morreu, fechou com o Honor, né? Ele era bacana para conversar com a gente, conversava bastante com a gente, sim, e tratava a gente muito bem na casa dele. Chegava a hora da refeição, ele queria que a gente fizesse a refeição junto com ele, lá, sabe? Que não deixava a gente passar fome de jeito nenhum lá, sabe? Então eu trabalhei bastante tempo lá, e ele era gente muito boa lá. Tinha ele, os filhos dele também, tratava a gente muito bem, sabe? Então ele era muito bacana, o doutor Venceslau. Tinha aqui a residência de um presidente da República,
e era visitado por essa razão, né, pela força política que tinha naquela época, era visitado por Juscelino Kubitschek, que esteve aqui visitando Itajubá. O Juscelino é extraordinário, uma simplicidade tremenda, gostava de tomar um cafezinho ali na praça Belo Horizonte. Quando era prefeito, a gente encontrava com ele lá, tomando um cafezinho. O Juscelino começava cedo. Comigo aqui, quando ele vinha, ele marcava tantas horas aqui. Chegava um minuto, você atrasou um minuto. Ele me chamava de menino, menino, você atrasou. O João Batista Figueiredo esteve aqui visitando Itajubá. Enfim, outros presidentes da República passaram por aqui. E o Cine Apolo era o local de eventos políticos, né? Eu tenho algumas fotos, inclusive lá em casa, que mostram o encontro da UDN aqui em Itajubá, o Apolo lotado, com a presença dos políticos de renome nacional, né, que vieram aqui participar deste evento. Então, outra coisa também que marcou na minha juventude, a minha infância, e eu vejo Itajubá no passado como uma força política reconhecida no país todo. A cidade de Itajubá foi fundada em 19 de março de 1819. Foi emancipada em 27 de setembro de 1848 pelo padre Lourenço da Costa Moreira, com a construção do altar em homenagem a Nossa Senhora da Soledade, onde hoje se encontra a Igreja Matriz. No entanto, a história de nossa terra começou muito antes, ainda no século XVII, com o bandeirante Miguel de Garcia Velho, que descobriu uma mina de ouro, a qual deu o nome de Nossa Senhora da Soledade, de Itagiba. No local da mina, hoje se localiza o município de Delfim Moreira. Desde então, Itajubá cresceu e se desenvolveu, se tornando uma cidade polo do sul de Minas, berço de cultura, tecnologia, artes e boas histórias. Inicialmente, a freguesia, que chamava aquilo naquela época, né, era Delfim Moreira. E parece que o povo de Delfim Moreira, junto com o padre, queria coisa maior. E foi por causa disso que eles resolveram procurar esse ambiente e descer a serra. E vieram para Itajubá e encontraram aqui essa possibilidade. Houve um desentendimento do padre Lourenço da Costa com os habitantes de Delfim Moreira que ficaram por lá, porque depois que ele chegou aqui, ele quis trazer a imagem de lá para cá. O pessoal recebeu mal lá em Delfim, não queria saber não. O padre teve que voltar sem nada na mão. Aí que encomendaram essa imagem que nós temos hoje em dia, de Nossa Senhora da Soledade, aqui de Itajubá. É uma cidade vazia, né? Uma cidade... Você tem muita liberdade. Uma cidade, assim, uma cidade sem luxo, uma cidade... O movimento era muito pouco, né? Não tinha movimento nenhum. E em frente à Codorna, que é a rua Maria Carneiro, tinha, no final de semana, sábado, domingo, tinha vai e vem, lá pra cá. O pessoal, em vez de ir pra praça, ficava ali, em frente à rua ali, pra lá pra cá, na rua ali, estamos passeando ali, nós ficávamos por ali. Me lembro também ali próximo da ponte do Rio Sapucaí, na Casa de Doce Veracruz, a família Valente, famosa Casa de Doce Veracruz, que vendia para o Brasil inteiro, né? Doces, goiabada, marmelada, enfim, todo tipo de doce. Era muito conhecida essa fábrica. Itajubá era exaltada, né, no mercado aí nacional em função também desse doce, famoso doce Veracruz. E alguns produtos, né, que eram descartados na fábrica eram jogados no Rio Sapucaí, que passava no fundo da Casa de Doce Veracruz. Então ali se transformou no local de pescaria, que dava muito peixe ali. Eu tive a oportunidade, como garoto, de pescar ali atrás, onde hoje é a marginal do Rio Sapucaí, né, que passa ali perto da FEP. Ali era um ponto que dava muito peixe, exatamente pelo descarte, né, que tinha da fábrica de doce. E inclusive estava dourado, a gente pescava dourado de bom tamanho ali. Então ali era muito frequentado pelos pescadores. Naquela época também o Rio Sapucaí tinha um volume de água bom, muito grande, né, que hoje, infelizmente, já está
baixo, ralo já o leito do rio. E não existia tanta poluição, né? Então, também foi um momento para o meio ambiente também muito importante. Hoje o rio já tem um leito baixo, muito agredido, né, ao longo do tempo, questão ambiental, e muito poluído. Durante o período da ditadura militar, a gente como pároco era chamado para celebrar a missa no quartel, todo 31 de março. E a última vez que eu fui, assim, nessa solenidade promovida pelo pessoal do Exército, eu nem lembro mais quem era o coronel, mas o presidente era o Figueiredo, estava naquela fase de extensão, né? Eu naquela plataforma que fizeram lá para a missa, olhei para baixo e vi a cidade de Itajubá lá embaixo. Prefeito, velha Câmara de Vereadores, juiz, todo mundo lá. Falei, nossa senhora, o que eu vou falar aqui? E na véspera, veio aqui um tenente me trazer, foi lá na casa paroquial lá em cima, né? Me trazer o que eu devia falar na homilia. E eu, naturalmente, eu não gostei muito da história, né? E deixei lá na minha mesa, deixa que eu vou ver. Era a ordem do general, que antigamente o comando aqui, acho que dependia de Juiz de Fora, né? Falei, tá bom, eu vou ver. Mas no dia da missa, na homilia, eu falei de distensão mesmo. Chegou o momento da gente se perdoar, passar o Brasil para uma situação de convivência, sem inimizades. Até acredito que, de ambas as partes, houve gente bem intencionada. Mas também houve gente que errou. Então é hora de a gente acertar as coisas. Quando terminou a missa, o coronel estava me esperando no pé da escada lá. Ele encostou bem pertinho de mim e falou, padre, gostei do que você falou. Mas então já você não volta para celebrar a missa aqui não. O cinema para todos. Ótimo cinema, cinema gostoso. Foi aqui na Maria Carneiro. Hoje o local é a Gráfica 30 Minutos. Dia Eu Como Te Amo, Marisol, Mazzaropi, era o que mais passava. Mas Itajubá tinha 5 cinemas. Também é uma coisa que nos traz muita saudade. Tinha o Cine Presidente, o Cine Apolo, o Cine Alvorada, para todos ali na Boa Vista, e o Cinema da Embel. 5 cinemas que todos os dias praticamente estavam lotados. E hoje, infelizmente, nós não temos mais nenhum cinema na cidade. O mercado aqui é lá onde é o Banco do Brasil hoje. E eu lembro também que a frigorífica era ali onde é o colégio João 23 hoje. Eu estava passando aqui na rua Maria Carneiro, quando chegamos pertinho da fábrica, ali aí na esquina tinha uma fábrica de foguete, de porva. Ela deu uma explosão, que eu estava aqui embaixo, foi um horror, que escureceu, deu fumaça. Tava 2 amigos meus na porta, um foi parar lá do outro lado da rua, morreu na hora, e o outro ficou aleijado muito tempo. Aquela ponte que tinha ali de ar, que era a coisa mais linda. Era o patrimônio da cidade, né? Me lembro muito da Ponte de Arco, a famosa Ponte de Arco, né, que os mais novos conheceram através de fotografias. E ali era um ponto que as pessoas usavam até na época de cheia do Rio Sapucaí para dar ponta, né, para cada um mostrar as suas virtudes, aí, dando os pulos lá do alto do arco. Mas era uma ponte que marcou muito a história de Itajubá. Sempre os poços a gente vê, né, aquela ponte muito bonita, que infelizmente foi demolida e foi substituída por uma outra, mais moderna, mas que não tem história nenhuma. Começaram a derrubar ela por cima, né? A máquina foi tirando o arco dela assim, e depois aí a máquina, tirou a máquina de fora aí, né? Só quebrou lá no meio assim, tiraram o do rio, pronto. Aí eles começaram a nova. Da Ponte Santo Antônio e a ponte aqui da fábrica de armas também. Eu, quando trabalhava como desenhista na secretaria, eu desenhava essas pontes, né? E é de 4 metros de largura. Mas naquele tempo não tinha nem carro quase, né?
E a ponte aqui da fábrica de armas, eu larguei por minha conta 1 metro. Fiz um passeio de 80 centímetros. O engenheiro do estado foi lá receber a obra, passou a trena, está 1 metro a mais, falou assim, não recebo, está fora do projeto. Aí quando eu estava cravando estágio para construir a ponte Santo Antônio, o mesmo projeto, igualzinho, eu fui procurado por Coronel Delegovski, que me procurou aí em casa, na cidade, perguntou quanto que eu tinha de dinheiro para fazer a ponte. Era 330, não sei qual é a moeda, não lembro. Ele disse, olha, eu estou fazendo um estudo, ligando a estrada aqui de Santo Antônio, passando por Delfim Moreira, que dá encurtamento de 11 a 12 quilômetros. Vamos fazer uma ponte na largura mais larga, você entra com esse dinheiro, eu entro com o resto, trago o projeto, você executa. Como tinha acontecido isso na fábrica de armas, que o engenheiro não recebeu, né? Eu parei a obra e falei para ele, eu vou a Belo Horizonte pedir autorização. Né? Aí parei a obra, 2 dias depois, a gente saía daqui às 4 horas da manhã, de carro, para chegar meia-noite em Belo Horizonte. Quando eu cheguei na secretaria, saí do carro, botei o primeiro, o engenheiro já gritou comigo, o engenheiro Buchardé. Ô Renal, por que você parou a ponte lá no Santo Antônio? Aí não deixaram, isso é para quê? Para passar carro de boi, passar burro, carroça. E até hoje está lá, ponte estreita. Mas, enfim, eu acho que é um tempo que a gente tinha podia brincar aí nos campos de futebol, tinha muita opção de campo de futebol, tinha muito local para pescaria. A piscina nossa era, antes do ITC, que não tinha muito acesso, mas a piscina da minha época era o Rio Sapucaí. A gente nadou muito tempo nesse Rio Sapucaí, hoje também não é possível mais se fazer isso. E é um tempo que dá saudade, né? O tempo passa, isso não volta mais, mas que a gente leva com muito carinho, com muita saudade, esse tempo bom de Itajubá. Era um tempo menos estressante, né? Porque não tinha comunicação, não tinha celular, não tinha internet, então a gente tinha tempo para um monte de coisa. Hoje esses instrumentos, né, velozes estressam mais o dia a dia da gente. Nosso passado é glorioso e nos enche de orgulho. E o nosso futuro, com certeza, será ainda mais belo. É o que esperamos, é o que desejamos. E é por isso que continuaremos na estrada, no sonho, na luta. Eu esperava mais indústria e melhoria na cidade nossa. Porque a cidade nossa, pelo tanto de gente que tem, de carro que tem, vai ficar muito apertada. A cidade nossa, o centro não tem conserto mais, né? Isso aí é uma coisa que nunca mais mexe, mas o que for fazendo daqui para frente agora tem que ser uma coisa muito bem planejada. E vir mais indústria para a cidade nossa, porque o tanto de gente que tem aqui, precisava ter mais umas 8 fábricas aqui ou mais ainda. E Itajubá está precisando também de um contorno, né? Está precisando de um contorno de Itajubá, porque o tráfego aí dentro está pesado, né? Então nós estamos trabalhando em 3 etapas. Primeira etapa, Avenida Perimetral de Itajubá, tirando o trânsito de dentro da cidade. Segunda etapa, duplicação de Itajubá a Pouso Alegre. E terceira etapa, duplicação de Itajubá a Lorena. Assim conseguiremos trazer um grande desenvolvimento que eu posso acertar. E lembrem do que o prefeito está falando agora em 2014. Conseguindo a duplicação de Itajubá, de Pouso Alegre até Lorena, passando por Itajubá, a nossa região será a região mais rica do país, passando no futuro até a região mais rica, que hoje é a região de Campinas e Ribeirão Preto. Isso eu tenho certeza com a mão de obra qualificada que nós temos na nossa cidade. Itajubá é a única cidade polo do estado de Minas Gerais que não tinha um aeroporto. Eu acho que é a única do planeta que tem uma indústria de aeronave e não tinha um aeroporto, que é a Aeribras. Então, o aeroporto é uma realidade. Eu acho muito bom, porque Itajubá, o sul de Minas está crescendo. E o sujeito vem de aviãozinho particular aí, pode vir.
Naquela época que tinha ponto de pouso, tinha um avião de Belo Horizonte que vinha aqui, uma companhia que chamava ONTA. Vinha, descia aqui e voltava. Precisamos duplicar nossa estrada, arrumarmos um aeroporto, atrairmos novas indústrias, gerarmos emprego, gerarmos arrecadação para ter oxigênio para que possamos crescer muito mais do que nós já crescemos no passado. E a todos os itajumenses, meu abraço. Não é abraço de despedida, é um abraço mesmo de forte e a razão de viver. Eu quero que Itajubá seja bem administrada. Muito já se foi feito, e muito ainda há para fazer em nossa cidade. Nossa história foi construída em bases sólidas de pedras e determinação de nossos conterrâneos. Agora, cabe a nós colocarmos a próxima fotografia e cuidar com amor e carinho de nossa terra, nossa mãe, nossa filha adolescente que está para completar 200 aninhos.